Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou feliz por podermos continuar estudando um pouquinho sobre o tema da escrita. Vimos como ela surgiu lá com os sumerianos, na região da Mesopotâmia. Vimos também um pouquinho como ela era utilizada pelos egípcios, lá no norte da África. Hoje eu quero falar sobre um outro povo e para isso eu quero convidar você a abrir o livro de História na página 92, porque nós vamos falar sobre os fenícios. Vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto fenício. Os fenícios eram um povo que vivia às margens do mar Mediterrâneo, onde hoje fica o Líbano, um país atual, o Líbano. Eles eram especialistas em navegar para lugares distantes e eles comercializavam com povos diferentes. De forma diferente dos sumérios e dos egípcios, que usavam ideogramas, figuras que simbolizavam ideias, os fenícios desenvolveram um sistema de escrita que deu origem ao nosso alfabeto, o alfabeto que nós usamos até hoje. A escrita dos fenícios era bastante simples, composta por 22 consoantes que representavam os sons básicos da fala. Assim, pela facilidade da representação desses sons, os fenícios eles conseguiram expandir a escrita para outros lugares do mundo e para outros grupos sociais. Porque ao invés de fazer vários ou muitíssimos ideogramas para ideias, eles apenas criaram letras que produziam sons. E essas letras, então, puderam ser utilizadas por outros povos também. Dê uma olhadinha, por exemplo, nesse quadro que está na página 92, na seção Você Sabia. Em cima você vê, pintado de verde, a região onde ficava a Fenícia, que hoje é o Líbano. Se você olhar, ao sul fica Jerusalém, então, capital de Israel. O reino de Israel antigo ficava bem próximo ali. E você pode olhar também como o alfabeto cananeu fenício, ele influenciou as línguas que vieram depois. Olha aqui, o grego antigo. Você vê aqui a primeira letra do alfabeto fenício, o grego antigo. No grego clássico, grego moderno também, essa letra está bem parecida com a nossa. Eles chamam de alfa. Os latinos, os romanos, chamavam de A. E nós falamos A também. Depois você vê a segunda letra. Ela não parece um B invertido? Olha como que ele era no grego antigo. Depois no grego clássico, moderno. E finalmente no latim e na nossa língua, a letra B. Então, as letras que nós utilizamos hoje tiveram origem lá com os fenícios, que depois foram passando para outros povos, para os gregos, para os romanos, até chegarem na nossa língua. Por que será, diz a pergunta 4, por que será que os fenícios inventaram uma escrita simplificada? Como eu disse, tinha a ver com o que eles faziam. Eles eram comerciantes, eles navegavam, eles iam para outros locais. Eles realizavam negócios, compra, venda de mercadoria, cargas sendo transportadas, impostos que eram cobrados. Então, letras facilitavam muito mais isso. Em nossa comunicação atual, nós costumamos criar formas simplificadas, símbolos e abreviaturas. Cite algum exemplo que você usa no dia a dia. Hoje em dia, com a internet, é muito comum, jovens principalmente, usarem algum tipo de abreviatura. Alguma palavra que nós não podemos escrever de uma forma completa, mas que na internet, no celular, por as pessoas estarem correndo, vem uma abreviatura, Ao invés de dizer cadê você, você coloca a letra K, a letra D, a letra V e a letra C. Fica sem sentido para alguém que não usava a internet. Mas para você que mexe com isso, fica bem mais fácil, não é? Assim é. Página 93. A escrita manual e a imprensa de Gutenberg. Durante milhares de anos, ler e escrever era privilégio de alguns poucos na sociedade. A grande maioria era analfabeta, não sabia ler nem escrever. E, obviamente, esses ficavam dependentes daquela minoria que sabia ler.
O acesso ao conhecimento por meio de livros era muito difícil, era muito raro. Somente os ricos, os muito ricos podiam. Por quê? Porque os livros eram todos escritos à mão. Quando alguém escrevia um livro, mesmo com o surgimento do papel, quando alguém escrevia um livro, ele tinha que escrever um livro à mão. E se alguém quisesse uma cópia desse livro, ele tinha que fazer a cópia à mão. Ou então, ele tinha que pagar alguém, porque a maioria não sabia copiar, ele tinha que pagar alguém para escrever. Você pode imaginar a dificuldade que era copiar um livro à mão? Então, livros eram muito, muito caros. Aliado ao fato de que a maioria não sabia escrever, então era difícil. No entanto, na cidade de Mainz, na Alemanha, no ano de 1448, um homem chamado Johannes Gutenberg, ele desenvolveu a imprensa, ou como era chamado, máquina tipográfica. Era um instrumento que foi feito a partir de uma prensa de vinho. Uma prensa era uma máquina que prensava, que apertava as uvas para poderem produzir o vinho. E a partir desse instrumento, ele fez um outro, que foi chamado de máquina tipográfica, que é o início da imprensa. Ele conseguiu, através disso, e você pode ver na página 93, fazer cópias com muito mais rapidez e muito mais facilidade do que aquelas feitas à mão. Hoje em dia, nós temos grandes marcas impressoras que publicam livros, jornais, que imprimem tudo isso numa velocidade rapidíssima. E talvez você mesmo na sua casa tenha uma impressora que você vai imprimir no trabalho de escola, assim por diante. Então, a imprensa fez com que maior quantidade de pessoas na Europa tivesse condições de adquirir informação através da escrita. Hoje, ainda, nós utilizamos a escrita à mão, mas também temos livros impressos por máquinas e eles estão disponíveis em toda parte, nas bibliotecas, nas escolas, nas livrarias, em nossas casas. Mas nos tempos atuais também a tecnologia aplicada à escrita e à publicação de textos tem sido cada vez mais utilizada. Os computadores, os smartphones, os tablets nos ajudam a escrever e produzir diversos tipos de documentos de forma mais rápida e segura do que no passado. Hoje as pessoas conseguem inclusive baixar livros inteiros, né? Você pode baixar no seu celular um livro inteiro e lê-lo. É claro que isso dificulta um pouquinho a leitura, devido ao brilho e assim por diante, mas é possível. Eu estava assistindo uma reportagem recentemente em Portugal. Existe uma livraria onde você não tem mais os livros como nós temos hoje aqui. E pode ser que já esteja chegando no Brasil já. Você vai à livraria, existem poucos livros ali. 1 ou 2 para que você possa ver. E quando você decide comprar, então ali na hora eles imprimem o seu livro em poucos minutos. Imprimem em caderno, que coisa fantástica, né? O acesso que nós temos ao livro é muito, muito, muito grande. Muito bom também. Mas não adianta nada se a gente não ler. Temos que ler, né? Deixe um pouquinho o celular de lado e leia bons livros. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.